Rodrigo Michel Araújo. Bom, o Rodrigo, ele é doutor em filosofia da Faculdade de Letras, Universidade do Porto, e foi professor substituto da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Federal de Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Atualmente, ele é investigador, colaborador do grupo Raízes e Horizontes da Filosofia e da Cultura em Portugal, ligado ao Instituto de Filosofia da Universidade do Porto e membro do CIMEP, Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos, o GT Épica, Filosofia e Religião, ligado à Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência em letras, com ênfase em literatura brasileira, portuguesa, e atua principalmente nos temas poesia do século XX, silêncio, morte, Teixeira de Pascoais, gêneros literários, diálogos entre filosofia e literatura. O trabalho dele hoje, vou falar um pouco, né, para nós, Teixeira de Pascoais, do metafísico como intimidade com o físico. Então, Rodrigo, com você a palavra, tá? 30 minutos. Muito bom dia a todos. Obrigado, professor Paulo. Obrigado, professora Paula, pela presença. Gostei muito da organização dessa mesa, falar sobre Pascoais, justamente após Fernando Pessoa. Acho que são dois poetas muito instigantes e muito inspiradores do século XX da literatura portuguesa, sem dúvida. Meu trabalho, essa exposição que eu vou apresentar agora para vocês é apenas uma pequena síntese de algumas meditações que eu vim tendo ao longo da minha pesquisa sobre o Teixeira de Pascoais, nesses últimos 5 anos, em que vivi no Porto para investigar sua obra, e vou falar sobre o metafísico como intimidade com o físico, que eu acho, a meu ver, é mesmo uma das linhas mais definidoras do pensamento desse autor. Portanto, eu vou passar aqui a leitura do meu texto, que eu estruturei em 2 partes. Se falhar alguma coisa, podem falar. Tomo a primeira parte da minha exposição, que se chama Quando a Alma se Afina ao Tom da Natureza. Tomo como ponto de partida uma colocação de Santana Dionísio, um crítico literário, no ensaio O Espírito de Pascoais, publicado na revista Seara Nova, na edição de 1954. Que diz o seguinte: a grandeza de Pascoais está no seu delírio. A frase funciona como uma boa introdução a esse poeta que levou até as últimas consequências o poder imaginativo e imagético da sua poesia, permeada de sombras, luz, névoas, lágrimas e espectros personificados. Em 5 décadas de atividade literária, seja no verso ou na prosa, Teixeira de Pascoais deu voz, cor e forma às aparições que se transformam em duplos, mas também as imagens da natureza percebida e experienciada. Delírio, para Pascoais, tem 2 significados fundamentais. O primeiro diz respeito ao processo criativo do autor, pois a imaginação é sempre criativa. É ela a responsável pela materialização dos diversos fantasmas, sombras e personagens inanimados. É o caso de O Doido e a Morte, uma obra de 1913, onde o protagonista, um doido, personifica a morte, seu duplo, envolvendo-se em um longo diálogo que beira o erótico. Eu só consigo ver, um brevíssimo parênteses, só consigo ver um análogo dessa obra em Hilda Hilst, que é uma outra autora que também tem uma relação muito sexual com a morte. Isso é muito raro de se ver na literatura. O Doido e a Morte, em que o doido personifica a morte, seu duplo envolvendo-se em um longo diálogo que beira o erótico, buscando trazer a quimérica morte para o centro mesmo da vida. O segundo significado diz respeito à quebra de fronteiras entre sonho e realidade, fazendo da sua obra um constante devaneio poético, pois o que nela está em causa é um sonhar acordado, perceptível em vários versos. E aqui é uma parte muito interessante, porque quem gosta de Clarice Lispector se sente muito à vontade para fazer esse tipo de diálogo entre esses 2 autores. Nesta primeira parte da minha exposição, eu quero tratar da questão da imaginação como uma abertura à nossa problemática de uma confusão harmônica com o físico pelo metafísico. Essa mesma imaginação que também funciona como um dispositivo de que o poeta se vale para sondar as entranhas da vida, como diz o próprio sujeito poético Maranos,
da obra Maranos, de 1911, nos seguintes versos, cito Pasquais: fragilidade vã, quero sondar as entranhas da vida, a treva imensa onde tudo se gera. Fecha aspas. Imaginação que valoriza o silêncio, o grande interlocutor de Pasquais e cristalizado na linguagem, no espaço e no tempo. É próprio de todo autor espacializar-se, não apenas na página em branco, como também no espaço em branco, imaginado através de uma memória repleta de imagens. Paradoxalmente, essa depuração do espaço da memória é muitas vezes feita através da evocação de ausências, sons, imagens, Pasquais não é exceção. A todo momento, seus versos buscam construir uma intimidade poética com o espaço, ou melhor, com os seus espaços afetivos, o seu marão, a serra em que Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, desde cedo, se identificou como Teixeira de Pasquais, que é a freguesia onde Pasquais viveu. Inscrevendo em seu nome literário, a maneira de Miguel Torga, a identificação com a terra. Em toda a sua obra, Pasquais buscou expressar essa identificação com o espaço, unindo-se a ele numa relação circular, isto é, numa comunhão dinâmica, pois o sujeito lírico de suas obras tanto pode afetar o espaço, como o espaço também pode afetar o sujeito lírico. Por isso, uma topoanálise, tal como exposta na Fenomenologia Imaginativa de Gaston Bachelard, é sempre bem-vinda em investigações que busquem dar conta de uma leitura poética filosófica do espaço em Teixeira de Pasquais, pois a todo momento sua obra parece sempre sugerir ao seu leitor uma expressiva filosofia do espaço literário, se assim quisermos usar esse termo. Utilizo os seguintes poemas para demonstrar essa circularidade. No longo poema Jesus e Pan, publicado em 1903, um velho sábio recolhido nas montanhas, muito à maneira de Zaratustra, de Rodrigo? Sim. Travou. Pronto, voltou agora, sua apresentação. Ai, desculpa. Tinha travado aqui. Na minha internet aqui. Choveu em Goiânia, travou tudo. Achei que... Acontece. No longo poema Jesus e Pan, de 1903, né, como eu citei, né, se eu chorava, também uma árvore chorava, diz o verso do Jesus e Pan. Já na obra de estreia, Sempre, de 1898, eu tomo essa obra como de estreia. Pasquais publicou um poema em 1895 chamado Embriões, mas ele próprio quis apagar. Então, a gente, na Fortuna Crítica de Pasquais, toma Sempre como obra de estreia de 1898. Lemos o seguinte verso no poema Meditando, abro aspas. Sempre que choro, o branco nevoeiro as árvores apaga. Fecho aspas. Na estrofe seguinte desse mesmo poema de Sempre, o sujeito poético tenta refletir sobre essa ânsia por desdobrar-se no físico. Para evitar confusão na passagem de uma nomenclatura para outra, eu utilizarei o verbete físico, no sentido mesmo que Pasquais entendeu como a physis grega, né? Essa coisa viva e pulsante e dotada de alma que nos circunda. Cito a estrofe da continuação do poema Meditando. Abro aspas. Que estranha simpatia me prende às coisas da natura. A minha dor cantando é luz, minha alegria incendeia a noturna sombra escura e vejo a intimidade. Fecho aspas. Esse sentimento de estranha simpatia com as coisas da natura, desde sempre a vimos, seja na poesia ou na filosofia. Por exemplo, o rio que inspirou Heráclito, o vento, as folhas caídas de outono, que são constantemente fotografadas pelas lentes verbais de tantos raicaístas pelo mundo afora, inspirados no silêncio calmo das águas, só então perturbado pelo salto da rã, visto e pressentido pelo clássico haikai de Matsuo Basho, no século XVII, no Japão. Ao longo do tempo, a literatura acabou por tornar-se, digamos, uma via privilegiada para um contato mais íntimo com aquilo que entendemos por natureza. Muitos autores não se limitaram a tematizá-la, mas, sobretudo, estabeleceram um elo com o meio, cujo resultado sempre implica numa metamorfose, uma transformação onde não há barreiras entre sujeito e objeto. Enfim, pensamos em autores que foram porta-vozes do sentimento da natureza.
fazendo de sua obra o canto desses elementos. E não só, né? Tantos foram os poetas que pintaram equifrasticamente a natureza, reforçando essas relações tão velhas entre poesia e pintura. O físico, em Pasquais, é completante e, ao mesmo tempo, contemplante e, ao mesmo tempo, contemplado. Uma investigação que assuma e proponha uma filosofia da natureza em sua obra, se assim quisermos, deverá tomar o estado silencioso de contemplação dessa natureza como algo incontornável. Em seus versos há sempre uma necessidade de ir além dos limites do olhar para aproximar-se desta natureza cambiante, viva e pulsante. É preciso sair da condição passiva de espectador e de contemplador frente ao contemplado. Tomemos como exemplo uns versos do poema A Sombra do Homem, do livro As Sombras. Cito o poema. Eu ouço vozes, passos. Quem me fala? És tu, ó chuva, ó vento, ou serei eu? Ah, como distinguir a minha fala das vozes que andam tristes pelo céu, já de tanto sentir a natureza, de tanto a amar, com ela me confundo. Fecho aspas. Teixeira de Pasquais está a ouvir constantemente o físico e a todos os seus elementos, assim como ouve os seus silêncios. Mas com ela se confunde devido a uma contemplação silenciosa que resulta em uma extensão, um desdobramento ou uma metamorfose do sujeito nessa physis. No poema Em Oração, da segunda obra de poesia de Pasquais, Terra Proibida, de 1900, lemos os seguintes versos, cito Pasquais. No inverno, quando chove e o silêncio lá fora é de gelar, eu sinto, além de mim, fantasmas a rezar. Fecha aspas. Em Pasquais, o sujeito contemplante não é passivo, pois isso o reduziria a mero olhar das coisas com distanciamento. A ideia de natureza em Pasquais está expressa na relação ver, ouvir, sentir. Uma tricotomia essencial encontrada pelo nosso poeta para desconstruir um tipo de espectador passivo da natureza e alcançar um chegar a ser, ou seja, uma união com essa natureza. Este sujeito que se confunde com a natureza torna-se natureza, o que naturalmente impõe ao texto de Pasquais um desafio, uma espécie de exercício do pensamento intuitivo no centro da lógica. É na prosa O Bailado, publicado em 1921, que encontramos um exemplo melhor deste tipo de espectador ativo. Vejamos a seguinte passagem que poderia interessar a qualquer estudioso em teorias do duplo. Abro aspas para Pasquais. Essas figuras, espectros de mim próprio, mostrá-las é mostrar-me. Essa frase também funcionaria muito bem para qualquer obra do Mário Cláudio, por exemplo, e tantos outros autores. No entanto, em Pasquais, é sempre difícil precisar até onde vai esse espectador. Em relação a esse outro metamorfoseado, não sabemos precisar se o duplo, que é um espectro do seu criador, ou se é o criador um espectro do seu duplo. Vejamos ainda outra passagem do Bailado. Abro aspas. O corpo é uma exteriorização do espectro e o espectro uma exteriorização, uma interiorização do corpo. O espectro e o corpo representam o mesmo ser. Fecha aspas. Em O Bailado, encontramos uma síntese daquilo que Pasquais escreveu em sua poesia até então. Aqui, a questão fantasmagórica é interpretada como um duplo de si mesmo, mas que é, ao mesmo tempo, o diferente. Adentramos em um palco em que esses duplos são convidados à dança, ao bailado, que requer, ao mesmo tempo, distanciamento e aproximação. A dança requer o toque, o contato íntimo, como requer também a visão, distância. Mas para iniciar esse bailado, é preciso primeiro sentir o silêncio que marca o ritmo. Diz Pasquais no fragmento 15 do Bailado, abro aspas, vestir-me de sombra e sentir o silêncio. Fecho aspas. Só então, nesse estado de silêncio que se dá a mesma confusão entre sujeito e as coisas do mundo exterior, como vimos no poema A Sombra do Homem. Ainda no prólogo do Bailado, Pasquais volta a referir esta ideia de confusão com o meio exterior. Abro aspas. Cada vez confundo mais os homens com as coisas. Fecho aspas.
É pela via da potência imaginativa que busco ver, sentir e ouvir e tocar esses fragmentos do físico, mesmo que o palpável em Pasquais seja sempre escorregadio. Ora, Pasquais é tudo, a natureza, o animal, o conjunto de tudo que ele não foi, no sentido de que ele escolheu para ser, mas não era, ou seja, a dor do vazio dos poetas. Canta e dança não apenas para unir-se poeticamente à natureza, mas também para decifrar o seu segredo. O poeta tenta penetrar no segredo de um físico sempre envolto no manto do mistério. Vou passar para a parte 2 da minha exposição, que se chama como procura do físico. Durante toda a trajetória literária de Pasquais, o nosso russeliano caminhante solitário, faço aqui uma alusão ao caminhante solitário de Rousseau, né, de 1876 a 78, esse caminhante solitário procurou dialogar com o silêncio na tentativa de dialogar com o físico, tentando resolver no tecido textual de sua obra diversas tensões, como a tensão entre o inexprimível e a expressão, a tensão entre o inexpressivo e o inexpressável, ou até a tensão entre o inexpressivo e a sua expressão. Para demonstrar o argumento do metafísico como caminho de encontro com o físico, é incontornável o desejo de regresso à origem, ao princípio primordial presente em seus versos. É aí que Pasquais invariavelmente encontra um silêncio originário, ou melhor, o silêncio que encobre o caos originário. Veja-se o poema A Voz, da obra Cânticos, de 1925. Abro aspas. Do silêncio profundo nasceu aquela voz que fez o mundo. Fecho aspas. Quando Pasquais pensa as origens e nela vê o silêncio como uma gênese da voz que fez o mundo, é porque Pasquais interpreta o próprio caos caótico como excesso, sempre a transbordar, mas que é composto de silêncio. Daí ser possível identificarmos esse caos excessivo com o nada, mas um nada que nunca é vazio, mas antes está carregado de plenitude e significado. Leio agora alguns versos. Infinitas distâncias, vácuo imenso. A terra, o frio, horror, silêncio interna que Deus dorme, e nesse negro abismo que faz medo, a minha imagem doida a voar delira e julga ouvir palavras em segredo e os acordes astrais de uma etérea lira. Fecha aspas. Através da música e do chamamento dos acordes de uma etérea lira, o sujeito poético contempla o abismo, tentando ouvir, não apenas com o órgão ouvido, mas com todo o corpo, umas palavras em segredo, como quem quisesse ouvir o próprio mistério, para assim deixar entrever o seu desejo de regresso ao paraíso. Apenas a título de referência, uma obra memorialística de Pasquais, como uma fábula, Um Advogado e o Poeta, o próprio Pasquais tem passagens que diz que gostaria de ser surdo, tal como Beethoven foi, para ouvir melhor essa natureza e esse princípio originário. No poema, o flerte e o desejo com o metafísico acontece justamente para suprimir essas infinitas distâncias do verso 1, pressentidas pelo sujeito poético. Um movimento que, claro, um exame mais detalhado pode colocar Pasquais ao lado de um Eudoro de Souza, que estruturou uma original teoria do mito no pensamento português, fundamentada numa tríplica relação princípio, homem, mundo, onde a base do triângulo situa-se um aquém, mundo, essa nossa realidade física, um além, horizonte, o metafísico, e na ponta, o princípio, onde toda alma deseja regressar. Em Pasquais, homem e physis, o físico, né, também estão na base de um triângulo, comungando uma partilha poética afiançada na imagem da metamorfose. Mas o desejo de regresso ao princípio, ou ao princípio, né, a ponta superior do triângulo, não pode ser entendido como um destino final em Pasquais. Quanto a isso, destaco uma colocação de Antônio Cândido Franco, um grande intérprete de Teixeira de Pasquais, que diz o seguinte, abro aspas, a poética de Pasquais
parte da contemplação das coisas físicas para aceder a um mundo já intrínseco a essas mesmas coisas, de puras energias libertárias. Fecho aspas. Mas ao tentar se desdobrar rumo a um princípio, o sujeito poético de Pasquais invariavelmente humaniza o físico e também todos os seus espectros e duplos criados pela sua potência imaginativa. Transforma-o num corpo nu para, enfim, tirar-lhe o véu e aceder a esse segredo permanentemente indizível que sempre é celebrado pela dança, nunca pelo verbo. Em Maranos, quando o nômade, sujeito e aventureiro, sujeito poético, conversa com as suas aparições, e nessa obra ele conversa com várias aparições, Eleonor, uma figura que sempre aparece no texto de Pasquais, uma pastora, e conversa com a própria saudade, desejando-as, não quer isto indicar qualquer negação dessa realidade, em favor de um metafísico. É uma coisa muito escorregadia no texto de Pasquais. A gente vê tanto desejo, tanta contemplação de coisas metafísicas, que a gente fica induzido a achar que Pasquais é um poeta nihilista, porque está negando essa realidade. Não, é justamente o contrário. Mas justamente o contrário. É preciso desejar o metafísico para poder entender o físico, o seu físico. Quando nessa mesma obra, Maranos, um pastor avista Maranos, errando pelos montes, acompanhamos a seguinte descrição desse sujeito poético chamado Maranos, abro aspas. Maranos tinha o lúcido instinto amanhecente que nas trevas do vácuo se propaga, e num ímpeto cego, fatalmente, atinge a essência mística da vida, o segredo de Deus e do universo, e entre a saudade e o triste pegureiro ondulava a onda rítmica de um verso, ondulação de espírito e harmonia. Fecho aspas. Somos conduzidos a um movimento que vai do físico em direção ao metafísico num primeiro momento e depois, num segundo momento, do metafísico de volta para o físico. Tudo isso numa trama rítmica que se emparceira da fenomenologia rítmica esboçada pelo filósofo luso-brasileiro Lúcio Pinheiro dos Santos, uma teoria identificada e datada da primeira metade do século XX e que se dedicará ao estudo do ritmo na sua relação com a vida, que é a ritmo-análise, que eu propus nessa minha investigação a utilizar como um referencial teórico. Encontrando suas bases teóricas no pensamento de Leonardo Coimbra, que tentou ouvir o ritmo pulsante e vivo expresso nas próprias cordas da existência, Lúcio Pinheiro dos Santos elabora, em 1931, uma teoria muito original do ritmo, que ficará, infelizmente, aos encargos do filósofo francês Gaston Bachelard, para sua leitura e divulgação na obra La Dialectique de la Durée, né, a Dialética da Duração, de 1936. Por quê? Porque, por motivos desconhecidos, a obra de Lúcio se perdeu. Foi queimada ou desaparecida. Do próprio autor, pouquíssimo também se sabe. Seria um fantasma? Tudo que sabemos de ritmo-análise sabemos via Gaston Bachelard. No ensaio A Ritmo-análise, Bachelard estrutura essa teoria pensada por Lúcio, definindo-a como uma fenomenologia rítmica assentada no material, no biológico e no psicológico, sendo este último o plano de fundo que dará mais destaque o filósofo francês. Também em Pasquais estão expressos domínios análogos aos da ritmo-análise, a dimensão biológica do ritmo, observável na natureza, a dimensão psicológica observável no pensamento e a dimensão moral que responde ao dogmatismo com a misericórdia e o desejo de uma infância sempre possível, vivida, mas sobretudo construída desde os longos poemas como Quinta da Paz e A Minha Aldeia, que compõem o primeiro livro sempre, até o memorialístico livro de Memórias e uma fábula que eu também já citei aqui. Pode seguramente o leitor encontrar na obra de Pasquais um poeta interessado no ritmo, nos sons da natureza, nos traços ondulatórios que o próprio ser e a existência se desenham. Um poeta interessado na harmonia, não para teorizá-la, mas para estilhaçá-la em toda a sua obra, seja em verso, prosa ou desenho. Ritmo-analisar Pasquais
pode nos auxiliar na compreensão das inúmeras conciliações entre os opostos que estruturam a escrita do seu próprio pensamento, muito análogo ao Coincidente Oppositorum de Nicolau de Cusa. Eu vou avançar. Creio ter deixado muitas pontas soltas, e peço desculpas por isso, inevitáveis, mas que quando se trata de uma obra tão múltipla como a de Teixeira de Pascoais. Essas pontas soltas também são condizentes com um autor que deixou inúmeras reticências em versos e em seu pensamento, o que em retórica a gente chama de aposiópeses. Pascoais não se conclui. Caminha-se por detrás dessas reticências, caminha-se pelo ritmo do corpo, pelos ritmos da dança e do bailado, pelos ritmos da voz, dos vegetais, das estações, do trabalho campestre, caminha-se sobretudo pelos ritmos do silêncio. Difícil concluir um poeta que escutou, sobretudo, o mais profundo ritmo da natureza, encontrando lá uma matriz harmônica para uma necessária manutenção do universo, para a comunhão dos opostos, de sombra, dia e noite, vida e morte, pois não há espaço em Pascoais para se falar em oposição. Deixo o poeta concluir, citando um trecho do ensaio O Espírito Lusitano ou o Saudosismo, que Pascoais publicou em 1912, no âmbito ainda da revista A Águia, que ele dirigiu. Cito Pascoais para concluir a minha exposição. Só no seio da harmonia se poderá realizar o perfeito casamento da luz e da sombra, da alegria e da tristeza, do beijo e da lágrima, da vida e da morte. A própria harmonia não é a combinação dos contrastes? Fecho aspas. Obrigado.